Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e hoje tenho uma história para lhe contar. Eu não consigo te descrever como eu me sinto agora. O que estou vivenciando está tão distante do normal que estou quase convencido de que finalmente enlouqueci. Quase. Minha esposa, Bia, faleceu durante o parto. Ela era linda, engraçada, inteligente, teimosa, uma mulher cuja risada era tão alta que comer em restaurantes era um desafio. Uma mulher cujo olhar era tão intenso que fazia minhas mãos tremerem. Eu a perdi enquanto ela dava à luz a nossa filha, Sam. É claro, eu poderia ter ressentimentos da Sam, por tirar o que era meu de uma maneira que nada mais poderia, por tirar o que era tão verdadeiro e completamente puro da minha vida. Mas eu não o fiz. Eu sabia que Bia não teria querido nenhum ressentimento. Ela não teria querido que nossa única filha tivesse uma vida arruinada pelo ódio. Mas isso não é sobre luto. Isso não é sobre o soco físico de perder para sempre algo que você amava. Isso é sobre algo muito mais sinistro. Minha filha era mimada, sempre correndo e gritando, pulando para cima e para baixo, sempre causando tumulto em suas aulas. Então, para o seu 6º aniversário, uma viagem com amigos ao cinema a deixou tão cheia de energia que eu mal conseguia acompanhá-la enquanto ela se esquivava entre as pessoas na calçada. Ela ocasionalmente se virava através do mar de pessoas e gritava: "Papai, anda logo, vamos nos atrasar", em um tom quase mimado. Eu não pude deixar de amá-la. Tentei alcançá-la. Realmente, eu tentei. Ela estava ocupada me olhando quando correu para a estrada. E o ônibus não teve tempo de parar. Um som doentio e o mundo ficou em silêncio. Eu a segurava em meus braços quebrados, tão entorpecido para chorar, tão machucado para me mexer. Tudo que eu podia sentir era o líquido vermelho e quente se infiltrando suavemente em minhas roupas. No estado de choque em que eu estava, só conseguia pensar em como ia lavar minha calça jeans no próximo dia. Parece horrível, eu sei, mas uma perda como essa tira tudo de você e deixa apenas o pensamento básico que nos faz humanos. A semana seguinte foi como um borrão. Não consigo associar uma única lembrança a um momento, entre amigos e familiares estendendo seus pêsames e os soluços ruivantes que surgiam a qualquer momento. Eu fui ao funeral dela vestido todo de preto. Quando digo vestido, não me refiro apenas às roupas. Minha essência toda estava escura. Eu não conseguia sentir ou pensar, e o dia continuou enquanto eu passava pelas ações, como um homem moribundo nadando. Todos queriam me falar sobre Sam, e o quão perfeita ela era, que anjo ela era, como se eu não soubesse, como se eu não percebesse que presente era minha própria filha. Um homem se destacou dos demais quando se aproximou de mim e me entregou esse grande livro de couro. Eu presumi, na época, que ele era pai de um dos amigos de Sam, me entregando uma coleção de suas fotos juntos. Ou talvez eu estivesse tão chocado com tudo que aconteceu que não fui capaz de processar até mesmo suas mãos frias. E como ele nunca mencionou minha filha uma única vez. Por um mês, fiquei perdido, bebi e fiquei sozinho em nosso apartamento, agora vazio, assistindo a antigas séries de TV, agora tão em choque que nem mesmo conseguia chorar. Foi apenas quando minha irmã chegou, quando ela segurou minha mão e conversou comigo, que comecei a sair da minha bolha. Ela sentava e ouvia as coisas mais inúteis que eu dizia, e delicadamente me tirava da minha depressão, não completamente, mas o suficiente para eu começar a viver o que era quase uma vida real novamente. Foi quando eu abri o livro. Eu havia decidido lembrar Sam por toda a alegria que ela proporcionava e estava preparado para refletir sobre sua vida sem me sentir miserável.
Abri na primeira página. Era essencialmente um fichário, cheio de fotos Polaroid da minha filha crescendo. Elas foram tiradas de longe, um pouco embaçadas, e eu estava em algumas delas. Comecei a me sentir estranho, mas esperava que as fotos seguintes fornecessem alguma explicação. Eu inventava toda a desculpa de como o homem obteve essas fotos, desesperado para ver os momentos da vida da minha filha sem um senso de apreensão. As fotos se aproximavam cada vez mais do aniversário de minha filha. Eu podia ver o dia em que dei a ela uma bicicleta pequena depois que ela completou 5 anos e os joelhos ralados que se seguiram que estavam no livro. O livro tinha muitas mais páginas que eu presumi estarem vazias, mas não havia foto do acidente. Em vez disso, a vida dela continuou dentro deste livro. Um aniversário de 7 anos dela tinha uma foto de mim e dela no jardim, cobertos de tinta, com uma tela enorme no chão e uma pintura extremamente bagunçada. Um aniversário de 7 anos dela? Um aniversário de 7 anos dela? Como isso é possível? A realidade do que eu estava vendo me atingiu naquele momento e eu fechei o livro com força. Fiquei ali, na mesa da cozinha, encarando o couro. Isso deve ser algum Photoshop sádico. Eu esperava. Alguém tinha tirado um tempo para me fazer uma brincadeira horrível. Digo que esperava ser isso, porque, essencialmente, não conseguia acreditar na outra explicação, se é que havia uma. Rangi os dentes, decidi que não tinha nada a perder e continuei lendo. Não consigo explicar as emoções que senti enquanto lia com precisão, ouvindo o som da página virando. Posso tentar, mas nada poderia preparar você para algo assim. A vida dela continuava, mostrando-a perdendo os dentes de leite, o primeiro dia da escola secundária. Minha virada de páginas se tornava mais frenética e comecei a notar algo. O fotógrafo estava se aproximando cada vez mais perto dela. Conforme ela crescia, não em todas as fotos, mas numa tendência geral. O fotógrafo estava ficando mais próximo e mais próximo, mais ousado talvez. Ela era linda, deslumbrante. Na adolescência, ela se parecia muito com a mãe dela, com cabelos cacheados e com o sorriso mais lindo do mundo. Eu também envelheci, mas as fotos começaram a me incluir cada vez menos. Seu 16º aniversário foi estranho. Um grupo de amigos sentados do lado de fora, bebendo em pequenos copos de plástico em um piquenique. Mas havia alguém no fundo, perto dos arbustos do parque onde isso foi tirado. Uma figura escura estava de pé. Você não teria notado ele se não fosse pela pequena sombra que ele lançava na grama. Recuei por um momento e suspirei. Isso estava muito estranho. Eu estava tão envolvido em ver minha garotinha crescer que não tinha pensado em como isso terminaria. Momentos como este são tão completamente surreais que às vezes você se retira deles. Quase senti como se estivesse me observando ler essas coisas, como se fosse um sonho ou um programa na televisão. Apenas continuei. Tirei esses pensamentos da minha cabeça e apenas continuei. A figura escura ficou mais presente em cada fotografia. Eu quase podia distinguir características dela. Sua presença era imponente, e ao virar a página, esperava vê-lo desaparecer. Mas em vez disso, à medida que as fotografias se aproximavam do seu 18º aniversário, cada aniversário era marcado por uma legenda embaixo da Polaroid, que dizia, outro ano. Ela já não estava em algum lugar que eu reconhecia. Em vez disso, as fotos eram dela em uma casa um pouco iluminada, seu rosto contorcido pelo medo, fazendo poses estranhas. Às vezes, ela estaria vestida como uma rainha antiga ou como uma criada esfregando os pisos. A figura estava ainda mais perto agora. Suas pernas ou seu braço apareciam em todas e cada foto. Não importa como ela estivesse vestida, em cada foto, seu rosto tinha uma expressão desesperadamente dolorida, sofrida
angustiante. Isso me matou por dentro. Havia hematomas em seu rosto. Ela parecia magra. Estava doente até. Eu não podia fazer isso. Eu não podia continuar olhando esse sofrimento da minha filha. Isso era doentio. Era realmente doentio. Minha garota, minha pequena garota. Continuei lendo. Continuei olhando esse álbum. A última foto que eu olhei, antes de fechar o livro com força e jurar nunca, jamais olhar para ele novamente, foi a do seu 18º aniversário. A legenda embaixo dizia: finalmente, de uma forma desajeitada. Ela estava olhando diretamente para a câmera, chorando. Estava de joelhos, vestida com vestido de noite preto, com uma maçã na boca e as mãos amarradas atrás das costas. Sua maquiagem estava arruinada pelas lágrimas. Era como se ela estivesse me suplicando, me pedindo ajuda, me pedindo socorro. Mas eu não podia ajudá-la. Fechei o livro e saí do quarto, meu corpo inteiro convulsionando com soluços. É claro que eu não podia chamar a polícia. Ela estava morta. O que me mantém acordado à noite não é o conteúdo do que vi, é que havia tantas páginas restantes. O que teria nessas páginas restantes?